Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série As Obras da Carne. No vídeo de hoje vamos falar sobre lascívia, a terceira obra da carne registrada em Gálatas capítulo 5. Essa que é uma palavra não muito conhecida entre nós de língua portuguesa, porém o pecado da lascívia está tão presente em nosso meio que você nem faz ideia. Eu me chamo Alexson Marcos, convido você para se inscrever em nosso canal e acompanhar os outros vídeos dessa série, onde falamos sobre as obras da carne. Me siga no Instagram que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Na lista de Gálatas capítulo 5, a lascívia se apresenta como a terceira das obras da carne. A palavra usada por Paulo para descrever lascívia no grego é asélgia. A palavra asélgia traz a ideia de paixão descontrolada, de vício apegado ao pecado, que leva a pessoa a perder a vergonha, a decência e o pudor, de maneira que ele já não sente vergonha de expor o seu pecado publicamente, porque são impulsos sexuais que ele não consegue controlar. Em outras palavras, o lascivo é aquele que não está nem aí para o que as pessoas vão pensar do seu próprio pecado. Pelo contrário, ele faz questão de que as pessoas saibam que ele é assim. Em vez de lascívia, a Bíblia de Jerusalém traz a palavra libertinagem, que traz o mesmo conceito, que é o mesmo conceito, tem a mesma conotação, com uma pitada adicional de que a lascívia faz com que o pecador ele se sinta livre, mas na verdade é uma libertinagem. A lascívia, ela tem três características especiais. A primeira delas é, como eu já falei, são desejos incontroláveis. Isso faz com que o lascivo se torne um escravo da sua própria natureza pecaminosa. Ele não sabe dizer não, ele não sente vergonha daquele pecado, ele quer expor publicamente porque não consegue controlar aqueles impulsos sexuais. Efésios 4,19 traz muito bem essa ideia de descontrole, de vício, e a nova tradução da linguagem de hoje é que traz a melhor mensagem, a melhor interpretação desse texto. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. É essa a ideia de lascívia. A segunda característica da lascívia é a conotação sexual. Em todas as ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, sempre está ligado a atos sexuais, a impulsos e práticas sexuais que o pecador não consegue controlar ou que não deseja controlar. A lascívia é um tipo de pecado que está presente no homossexualismo, porque quem tem esse pecado tem dificuldade para se controlar. Eu tenho certeza que você conhece alguém hétero que nunca teve mulher na vida, que envelheceu, nunca teve mulher, talvez nunca namorou, mas dificilmente você verá alguém com tendência homossexual ficar sem se relacionar, porque o desejo é muito forte, o impulso é muito forte, e isso é característica da homossexualidade. Mas não somente disso, qualquer ato sexual em que a pessoa não tenha forças para se controlar e faz questão de expor isso publicamente já é lascívia. Isso se refere também à prostituição, e quando eu falo em prostituição eu não estou me referindo apenas àquela pessoa que vai para a esquina para ganhar o seu trocado. Não é só isso, é qualquer relação que não está embasada em Gênesis 2:24. O que foge daquele padrão é prostituição. E nós vemos que a sociedade de hoje está muito aberta para esse tipo de pecado, porque as pessoas se prostituem com tanta facilidade, com tanta liberdade, que não sentem mais o pudor de ter esse pecado praticado na sua vida. A terceira característica da lascívia é a falta de pudor. Pudor é o mesmo que vergonha, é a pessoa não ter vergonha dos seus próprios pecados. Vamos fazer uma distinção muito interessante aqui. Há pecados que nós cometemos e que ficam na nossa esfera privada. A gente não expõe para ninguém porque de fato é vergonhoso. Mas quem tem a lascívia, ele perde essa vergonha de encobrir os seus próprios pecados. A lascívia faz com que o homem saia do pecado na sua esfera privada e entre na esfera pública. Em outras palavras, a falta de pudor ou a falta de vergonha e a lascívia tem tudo a ver uma coisa com a outra. E agora eu vou entrar num assunto um pouquinho complicado e que sempre traz discussão, porque lascívia tem tudo a ver com a forma como nós nos vestimos. Não pense você que lascívia é só o desejo sexual, é só a prática sexual incontrolável. Não é só isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo disse que as mulheres devem se vestir com traje honesto, com pudor e decência. O que é se vestir com pudor? É se vestir
vestir de maneira que eu não seja sensual para outra pessoa que não é a minha esposa, que não é o seu companheiro. É se vestir e ter vergonha de mostrar aquilo que não é para mostrar. Pessoas que acham que Deus não se importa do jeito como nós nos vestimos, mas é claro que se importa. Tem que se vestir com pudor e modéstia. Portanto, se você se veste já com a intenção de gerar o desejo sexual em alguém, de ser sensual para alguém, de chamar a atenção para o teu corpo, para as tuas curvas, para os teus músculos, você já está praticando o pecado da lascívia. No Antigo Testamento, esse pecado é descrito de diversas maneiras. Agora, Adão e Eva não sofriam desse tipo de pecado. Gênesis 3, versículo 7, a Bíblia diz que após eles comerem o fruto proibido e perceberem que estavam nus, eles se esconderam um do outro, ficaram com vergonha um do outro e fizeram para si uma roupa improvisada para cobrir as suas partes, porque eles ficaram com vergonha. Gênesis 3:8, eles se escondem de Deus, porque ficaram com vergonha de Deus. Agora, Gênesis 19:4, quando nós passamos a tratar de Sodoma e Gomorra, era um povo completamente sem vergonha, sem pudor. Quando os anjos de Deus chegaram na casa de Ló para tirar ele daquela cidade, os homens, velho, criança, jovem, tentaram arrombar a casa para ficar com os anjos. Com certeza os anjos eram figuras bonitas. Gênesis 39, 7 a 13, nós vemos o caso muito histórico da mulher de Potifar, que todo dia ficava dando em cima dele, até que teve um dia que ela não resistiu e puxou a roupa dele. Segundo Samuel capítulo 13, nós conhecemos a história familiar de Amnon e Tamar. Ambos eram irmãos e Amnon teve uma paixão tão descontrolada pela sua própria irmã que bolou uma história muito bem pensada para ficar com ela, mas na hora do ato ela disse: olha, não faz isso, isso não é coisa que se faça em nossa terra. Ela disse a ele: olha, se você fizer isso, Israel vai pensar, vai tratar você como louco. Ela estava pensando na repercussão, no que as pessoas iam pensar, mas ele não estava nem aí com o que o povo ia pensar disso e acabou forçando ela. Abacuque capítulo 3, versículo 15, a situação de Israel, de Judá, estava tão terrível que as pessoas davam bebida para as mulheres ficarem bêbadas, e eles acabaram tendo relação sexual com ela, à luz do dia, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor. O caso fica muito mais interessante em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, quando existe um caso de incesto, a madrasta com o próprio enteado fazendo relação sexual, e isso com o consentimento da igreja. Paulo chega a dizer que nem entre os gentios aquilo era uma prática comum. E qual é o antônimo, qual é o oposto da lascívia? É a temperança. Nos versículos seguintes, quando Paulo começa a tratar das virtudes do fruto do Espírito, ele fala de temperança, que a Bíblia de Jerusalém traduz por autodomínio, ou seja, autocontrole. As outras versões tratam como domínio próprio, ou seja, o lascivo, ele não tem domínio próprio, mas quem tem o fruto do Espírito consegue domar os próprios sentimentos. Em outras palavras, quem tem a temperança, ele nunca vai ficar sem sentir esses desejos, porém, ele terá forças para controlar. Ou seja, o lascivo, ele é escravo dos próprios desejos, ele não sabe dizer não aos desejos, ele não tem vergonha de expor publicamente os seus desejos, mas quem tem o autodomínio ou domínio próprio, ele já não é mais controlado pelos desejos pecaminosos, ele é senhor daqueles desejos, ou seja, não são os desejos que determinam o que ele deve fazer, é ele que determina onde os desejos devem ficar. Ele recebeu poder de Deus para controlar os seus próprios impulsos. E aqui é interessante abrir um parêntese, porque há pessoas que querem poder para curar, há pessoas que querem poder para levantar um paralítico, há pessoas que pedem poder de Deus para tantas coisas, para expulsar demônios, e não é errado pedir. Porém, em primeiro lugar, nós temos que pedir para Deus poder para dominar os nossos próprios instintos, para dominarmos os nossos pensamentos, para dominarmos a nossa língua, domar a nossa língua, como o Tiago falou, e que sejamos de fato livres. O libertino ou o lascivo, ele tem a falsa sensação de liberdade. Na verdade, ele é um escravo. Por quê? Livre não é aquele que faz aquilo que a carne manda. Livre é aquele que diz para a carne até onde ela pode ir, o lugarzinho que ela deve ir e o lugar em que ela deve se comportar. Esse é o livre, é aquele que domina e não é aquele que é dominado. Agora que chegamos ao final desse vídeo, eu tenho certeza que você já conseguiu lembrar de várias pessoas que têm esse pecado, de várias ocasiões
ocasiões em que você viu cometer esse pecado ou que de repente até você já tenha cometido esse pecado. Esse pecado de lascívia é um pecado que é estimulado na TV. Ele não é apenas exibido na TV, mas ele é estimulado porque as pessoas influenciam a sociedade para se libertar dos tabus sociais, dos preconceitos sociais. Os homens, as mulheres, todos são influenciados a se libertarem sexualmente, a saírem do armário. Ou seja, para a sociedade de hoje, o importante não é controlar os desejos, mas é se libertar desses desejos. Só que essa libertação a gente sabe que é uma prisão. Você percebe que nas novelas, nos filmes, nas músicas, os influenciadores digitais incentivam as pessoas à prostituição, à traição, ao divórcio, ao homossexualismo, de maneira que as pessoas são influenciadas a sentirem orgulho de suas próprias sujeiras. As pessoas são influenciadas a sentirem orgulho daquilo que é vergonhoso, de maneira que existe até a parada do orgulho tal, que eu não vou falar o nome para não receber bloco do YouTube. Esse foi mais um vídeo de mais uma série, da série As Obras da Carne. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você tem dúvidas, se ficou alguma coisa que você não captou muito bem, escreve nos comentários para a gente bater um papo legal. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Também peço que você confira a série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar e também a playlist Gotas de Fé. Todos os sábados uma mensagem, uma pregação para abençoar a sua vida.